Estamos para louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o tempo de joelhos dobrados é pouco. Aleluia, é pouco. Mas eu louvo a Deus por termos essa oportunidade de ainda termos pessoas corajosas e dispostas a estarem na casa do Senhor, para ainda que pouco tempo, mas dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Porque é um momento ímpar de nós expressarmos ao Senhor os nossos sentimentos e colocarmos nas mãos dEle, não que Ele não saiba, mas falarmos a Ele diretamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. E o mais gostoso de tudo isso, irmãos pastores, irmãos queridos aqui na presença do Senhor, é de saber que estamos falando a alguém que nos ouve. Estamos falando a alguém que verdadeiramente responde aquilo que nós pedimos a Ele, conforme a vontade dEle, é claro, mas responde. Aleluia. E isso para nós é um privilégio muito grande, de saber que ainda que nós não venhamos a merecer, ainda assim o Senhor tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas. Amém? Nossa pastora se faz presente, e eu quero aqui já passar a direção desse culto para ela, para que ela possa fazer aquilo que Deus, tenho certeza, tem colocado em seu coração. Amém? Pastora, só me permite um minutinho. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor, que momento precioso esse de podermos passar ajoelhados falando com Deus, falando com o nosso Pai. É muito bom estarmos aqui, que é o lugar dele, foi feito por ele e para ele. Glória a Deus. Quero convidar a pastora Bruna para estar adorando ao Senhor com o hino da harpa, para que nós possamos já tirar as nossas ofertas. É o momento de você materializar a sua gratidão para com Deus. Amém? Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 33 da harpa. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. E as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Chegar à beira desse rio, que tu pode que atravessar. Segura bem a minha
nome do Senhor Jesus. Segunda Crônicas 20, o verso número 12. E assim está: ah, Deus nosso, porventura não nos julgará? Porque em nós não há ante esta grande multidão que vem contra nós. Nós o que faremos? Porém os irmãos, em todo tempo, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Disse que todas as bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ele não via saída. Situação, mas fixos em ti. Os
controle de todas as coisas. Eu não tenha mais quero estar em tua presença, nem que seja hoje. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance.
pastor Cido, que vai estar transmitindo a palavra dessa noite. Tenho certeza que Deus já colocou no seu coração uma palavra para o nosso coração. Você que está nos assistindo, você que está aqui, não perca a oportunidade de ouvir Deus falar contigo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com muita alegria no meu coração, de poder expressar a palavra do Senhor nesta noite. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Isaías, pastora Isa, por esta oportunidade, a confiança que tem de nos dar a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor nesta noite, com o hino da harpa cristã, que diz assim: com a tua mão segura bem a minha, porque eu tão fraco sou, ó Salvador. Mas aí vai dizer, né, irmãos, que Ele é que nos sustenta, é Ele que nos segura. Se eu e você estamos aqui nesta noite, se nós não tropeçamos e temos caminhado, irmãos, é porque o nosso Deus, Ele tem segurado na minha e nas tuas mãos, porque nós não somos fortes o suficiente para andar sozinho, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos sustentado, e é por isso, irmãos, que nós estamos felizes, independente da situação que vivemos, nós estamos felizes, porque sabemos que o nosso Deus, é Ele que tem nos sustentado. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor, os irmãos que estão em casa, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui alguns versículos até o 5, até o versículo 4, depois eu vou ler do 7 até o 9. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Sou grato a Deus pela vida da minha família, da minha esposa Marisa, que está aqui me acompanhando. Agradeço a Deus pela vida dos meus filhos que estão em casa. Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, tem dado saúde. Isso é motivo suficiente para eu glorificar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Eu vou ler o texto, irmãos, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Calias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Glórias a Deus por isso. Queridos irmãos, esse texto, ele vem falar conosco sobre uma época de uma grande crise, na época de Neemias. Nós sabemos a história que o povo, ele peca, se rebela contra Deus, e Deus permite que uma outra nação mais poderosa os leve para o cativeiro, muito longe ali de Judá, de Jerusalém. E o povo vai ficar um tempo por lá, e é instalada uma crise. Deus, ele fala aqui com este povo de uma forma
mostrando o seu grande amor. Mas aqui, irmãos, nesse tempo, era uma grande crise que estava acontecendo com este povo. Não diferente do que nós passamos hoje. E quando nós falamos de crise, irmãos, nós falamos de um estado provocado por nós mesmos, ou muitas vezes provocado por alguém, e nós juntamente passamos por isso. Hoje, estamos em uma crise da saúde, uma crise econômica. E aí se pergunta, quem provocou? Foi o homem? Foi Deus? Ou foi o diabo? Eu posso dizer que foram os três, porque algum homem, com alguma artimanha, provocou isso. E nós podemos dizer que o diabo, irmãos, ele só quer mente o mal da humanidade ou da igreja. E Deus, onde entra nisso? Deus, porque Ele permitiu. Porque se Deus não permitisse, irmãos, nada disso aconteceria. Então nós não sabemos quem iniciou, mas os três têm alguma parte nisso aí. E crise, irmãos, quando ela vem para a nossa vida, como eu disse, muitas vezes nós não iniciamos, mas dependendo de onde estamos, passamos por ela. Quando surge uma crise numa família, todos os membros padecem. Quando surge uma crise em uma empresa, os funcionários muitas vezes não têm responsabilidade, mas eles também vão sofrer. Quando surge a crise em um país, todo o povo sofre. Estamos passando por uma crise, irmãos, mundial. Onde iniciou? Quem começou não sabemos. Nós nem sabemos disso, mas também estamos passando. Sofremos com ela. Então, crise é assim. Só que crise, irmãos, ela tem um início e ela tem um fim. Mas nesta noite, através dessa palavra, nós queremos aprender como nós devemos nos posicionar mediante uma crise, que não sabemos de onde vem. A palavra de Deus vai falar deste povo, eles foram levados cativo, passaram um tempo, 70 anos, e voltam em 3 levas. A primeira leva, Zorobabel e Josué voltam, eles restauram o altar de Deus, depois é restaurado o templo, volta Esdras e restaura o culto, e agora nós vamos falar de Neemias, que vai restaurar os muros. A palavra de Deus diz que ele estava em Suzã, ele estava na fortaleza, muito longe, mais ou menos 1.800 quilômetros de onde estava ocorrendo a crise. E ele recebe uma visita de seus irmãos e alguns homens de Judá. O interessante, irmãos, que Neemias estava numa situação confortável. Ele era copeiro do rei, um homem de confiança, bem remunerado, com a sua família. Ele não precisava se preocupar com o que estava acontecendo, muito longe de onde ele estava. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele ouve dos seus irmãos a situação que estava acontecendo em Judá, olha a atitude dele, irmãos. Eu não sei qual é a atitude sua perante a situação que nós vivemos, a crise que estamos, porque a crise que atinge o mundo, ela também atinge a igreja. Nós passamos de uma forma diferente, mas ela tem nos atingido. Mas e você, obreiro? E você, obreira do Senhor? Como você tem se posicionado mediante a crise que nós estamos enfrentando? Será que você tem se trancado? Será que você tem se acovardado? Será que você não tem confiado no Senhor? Qual é a atitude que você tem tomado? Neemias, ele era um homem que temia Deus. Ele era conhecedor dos mandamentos e da palavra do Senhor. E qual é a atitude que ele toma quando ele ouve falar da situação de Jerusalém? Alguém vai dizer, olha, Neemias, lá o povo está em uma calamidade, está em pobreza, os muros foram derrubados, os portões foram queimados, e está dessa maneira. A Bíblia diz que ele escuta, ele chora, ele clama, e ele vai para o joelho. Olha que interessante, que atitude que Neemias vai tomar. E quando ele fala com o Senhor, diz a Bíblia que depois ele vai servir o rei, e quando ele vai servir o rei, ele está automaticamente com o semblante caído triste.
Esta é a atitude de qualquer pessoa que ouve falar de que o seu irmão, o seu parente ou alguém está passando por uma situação adversa. E logo que o rei olha para a sua face, ele nota o seu semblante caído. Não era normal um copeiro se apresentar diante do rei com um semblante triste, porque além de ele ser um homem de confiança, ele não poderia apresentar, qualquer sentimento adverso ou de tristeza. E o rei vai lhe indagar o que está acontecendo. Está porventura doente? E ele vai para a oração de novo para responder o rei. E aí Deus, irmãos, ele vai começar a tomar direção aqui da vida de Neemias. E diz que o rei, irmãos, ele vai, mediante a oração da solicitação de Neemias, dar autorização para ele voltar por um período. Ele vai ficar 12 anos governando, restaurando os muros em Jerusalém. E aí é onde nós entramos aqui no texto, porque ele vai para lá, para Jerusalém. E como eu disse para vocês, ele estava em uma situação muito confortável. Ele ouve falar da crise, ele ouve falar da situação adversa. Irmãos, ele poderia muito bem dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com aquele povo, a minha situação é boa. Eu vou esperar Jerusalém se levantar, eu vou esperar Jerusalém se erguer. Quando tudo estiver bem, aí eu vou para lá. Ele poderia muito bem fazer isso, porque ninguém havia incomodado, ninguém havia pedido para ele, a não ser o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós que aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, e ele sempre vai nos incomodar, mediante a sua obra, mediante a necessidade da sua obra. A obra de Deus, ela tem necessitado da nossa presença, do nosso trabalho, da nossa colaboração, e muitas vezes o Espírito Santo ele tem nos incomodado, mas nós não temos dado ouvido. Mas Neemias aqui não tinha ninguém que pudesse acusá-lo, mas somente o Espírito Santo no seu coração, ele veio agora incomodá-lo para ele ir até Jerusalém. Ele não precisava naquele momento, poderia ir depois, mas ele sabia, irmãos, da necessidade de uma reestruturação para aquele lugar. E aí vai dizer aqui a Bíblia que ele chega em Jerusalém, ele não fala nada dos seus planos para ninguém. Ele pega algumas pessoas, pega um animal de montaria, e ele vai passar por toda a cidade, olhando a dificuldade, a situação, aleluia, Jesus, que deveria ser feito para corrigir toda aquela miséria. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que primeiramente Neemias ele ora, ele fala com Deus, depois ele vai confessar para Deus os seus pecados. Neemias não tinha estado em Jerusalém. Segundo alguns estudiosos, ele nasceu já no cativeiro na Babilônia. Porque, irmãos, eu falei para vocês que crise muitas vezes ela é provocada por nós mesmos. Tem situações na nossa vida, irmãos, que somos nós que criamos. E tem situações que nós passamos sem ter criado. Por exemplo, nós aqui estamos passando por uma situação que não temos nada a ver, mas estamos passando. E Neemias, ele ora ao Senhor, ele confessa os pecados. E aqui no versículo 17 ele vai dizer o seguinte, olha só: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Aqui está o motivo da crise de Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que o povo se corrompeu. Eles não guardaram o estatuto. Eles começaram a adorar outros deuses. Deus manda profeta, usa Jeremias, usa Isaías, mas eles não ouvem a palavra de Deus. Então, o primeiro motivo deles entrarem em crise, a desobediência à palavra de Deus. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações, porque nós até ouvimos. Nós vimos para a igreja, participamos do culto, participamos dos ensinamentos, mas nós ouvimos
mas não cumprimos. E o povo aqui, uma coisa que não faltou para eles, irmãos, foi a palavra de Deus. Porque Jeremias cansou de falar, foi profetizado, Deus mandou profeta, mas eles não quiseram ouvir. E Deus também nos dias de hoje, irmãos, Ele não tem deixado de falar conosco, através da sua palavra, através dos seus profetas. Deus tem nos corrigido, Deus tem nos exortado, Deus tem nos ensinado o caminho. E às vezes passamos por crise porque ouvimos, mas não obedecemos. E aqui é o motivo da crise, desobediência à palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que Neemias, ele ora, ele para e pensa onde houve o erro. E no versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Neemias vai lembrar aqui, irmãos, que Deus havia usado Moisés para dizer, olha, vocês vão pecar, vão transgredir, e eu espalharei vocês por entre os povos. Deus sempre, irmãos, avisa, Deus sempre nos exorta, é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Deus não deixa, irmãos, que nada aconteça na nossa vida sem nos avisar. E Deus já havia usado Moisés para dizer que eles transgrediriam e que eles seriam espalhados pelas nações. Então nós estamos entendendo aqui por que estava tendo uma crise na nação de Israel. E no versículo 9, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam num cabo do céu, de lá os ajuntarei, e eu os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Glórias a Deus por isso. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que Ele nos avisa, um Deus que nos ensina, um Deus que nos corrige. Mas nós também servimos um Deus que Ele é amor, e que Ele nos dá oportunidade para nós podermos meditar e ver, irmãos, tudo aquilo que nós não temos feito, que não temos agradado a Deus, e Ele nos dá a oportunidade, porque aqui no versículo 9, Ele vai dizer que ainda que esse povo estejam espalhado debaixo do céu, que Ele ajuntaria e Ele os traria ao lugar que Ele tinha escolhido, para ali fazer habitar quem? O seu nome. Olha só, irmãos, Deus Ele tem nos chamado, Ele tem nos acolhido. Para quê, irmãos? Para que o nome dEle seja glorificado. A oportunidade que Deus tem dado para mim e para você é para que o nome dEle seja glorificado. E Ele dizendo aqui que Moisés já havia avisado que o povo pagaria um preço se eles não obedecessem os mandamentos, os estatutos, os juízos, seriam espalhados. Mas Ele traz aqui, irmãos, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, dizendo que Ele traria de volta para o lugar escolhido. Qual era esse lugar, irmãos? Qual era o lugar que o nome dele seria glorificado? Em Jerusalém. Ali onde ele tinha um templo, que neste momento estava restaurado, o nome dele seria glorificado. Nós vemos que, nesta época, quando o templo estava sendo levantado, a palavra do Senhor vai nos dizer que houve um contraste entre pessoas de idade diferente. Porque quando é instalado os alicerces, aquelas pessoas mais de idade, que tinha visto o templo construído e foi levado para o cativeiro. Quando ele volta, que ele vê o templo sendo restaurado, eles começam a chorar. De longe se ouve o clamor. E os novos, que nunca tinham conhecido o templo antigo, que vêm pela primeira vez a Jerusalém, eles se alegram, eles festejam. Porque, irmãos, eles nunca tinham visto o templo antigo. O templo antigo era muito suntuoso, muito belo. Tinha ouro, tinha prata, tinha metais preciosos, construído por Salomão. Mas agora, na época da pobreza, foi um templo não tão bonito, não tão valioso como o templo de Salomão. Mas Deus ele vai confortar esse povo dizendo, olha, não importa, porque a glória desse templo, apesar de não sendo tão belo, apesar de não ter tanto valor, mas a glória dele vai ser muito maior do que a glória daquele que tinha ouro, que tinha prata.
Eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, nós estamos numa época de crise que parece que não vai acabar, mas eu quero dizer para a tua vida nesta noite, que esse tempo vai passar, e o tempo que vem pela frente será um tempo melhor do que o tempo que nós passamos, porque a glória do Senhor na tua vida, na tua casa e nessa igreja, ela será muito maior do que já foi, do que estamos passando. Eu não sei se você pode crer nesta noite, nesta palavra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Era esta a palavra de Deus para o povo. Esta é a palavra de Deus para o povo de restauração. Mas Neemias, irmãos, quando ele chega na cidade, ele pega o seu animal, como eu disse para vocês, no texto na frente, depois vocês leiam. Ele vai cavalgar e ele vai pelos muros, ele começa a olhar a porta, começa a olhar o muro, as fendas. Porque, irmãos, toda cidade edificada, por mais bela que ela fosse, ela tinha que ter um muro de proteção. Por quê? Porque, veja bem, irmãos, a cidade de Jericó tinha um muro que era quase difícil de penetrar. A cidade da Babilônia também. Então, a cidade, por mais bela que ela fosse, o muro não precisava ter aparência, mas precisava ser forte. Glórias a Deus. Às vezes, né, irmãos, nós parecemos tão belos nas nossas palavras, no nosso ensinamento, no nosso louvor, na nossa pregação, mas o muro, irmãos, ele simbolizava para a cidade, não a beleza, mas a segurança. Sabe por que segurança, irmãos? Porque o inimigo, quando ele chegava numa cidade que não tinha muro, ele entrava, ele roubava, ele escravizava e muitas vezes levava à morte. Mas a cidade que tinha um muro, quando o inimigo chegava, ele tinha que bater na porta. E alguém olhando, se não fosse um amigo, não fosse alguém conhecido, ele não entrava. Porque tinha um muro. O muro é a segurança. Não precisava ter aparência, mas precisava ser resistente. E quando Neemias chega lá, ele vai passando, vai analisando, ponto por ponto. Eu acredito que ele foi tomando anotações, onde precisava madeira, onde precisava pedra, onde precisava, talvez, ferro, se precisasse, trazendo para os dias de hoje. Porém, a Bíblia vai dizer que quando ele chega num certo ponto dos muros da cidade, ele não pôde passar mais. De tão alto que estava o monturo, que estava o lixo daquela cidade. Glórias a Deus. Tem momento da nossa vida, irmãos, que nós parecemos estar bem, até vemos para a igreja, até participamos dos cultos. Porém, irmãos, a parte de segurança espiritual nossa, ela está danificada. E às vezes, quando vem o inimigo, ele consegue nos atingir e derrubar. Quantas pessoas estão passando por essa situação de crise, de quarentena, e não conseguiu voltar para a igreja? Tem dificuldade de cultuar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando estava na igreja até pregava, até fazia, mas quando vem o inimigo, quando vem o medo, quando vem a crise, o seu muro, a sua segurança não está bem. Neemias, ele consegue identificar, sabe o que naquele muro? Ele consegue identificar rachaduras, fissuras. Muitas vezes o nosso muro, irmãos, ele não está totalmente caído, mas ele está com fissura e ele está ao ponto de se romper. As portas estavam queimadas, as portas estavam danificadas. Era essa situação que se encontrava naquele momento. Mas quando ele chega naquele monturo, ele não consegue passar. E às vezes a nossa vida espiritual é assim também. Nós vamos deixando acumular tanto lixo, tantas coisas que parece que não significa nada, mas só vai acumulando, só vai amontoando. E aí chega o momento da nossa vida que nós não podemos mais caminhar. Nós somos impedidos de andar. E foi o que aconteceu. Neemias, ele não consegue andar, mas aprove a Deus que ele desvia e diz que ele vai pelo ribeiro. O ribeiro, irmãos, tem o quê? Tem água. Água simboliza a palavra. Água simboliza o Espírito Santo de Deus. Tem momento da nossa vida, irmãos, que nós não conseguimos mais aceitar nada. Tudo nos incomoda, tudo está errado, e nós paramos ali e não conseguimos andar.
Não conseguimos mais fazer, não conseguimos mais progredir na obra, na casa do Senhor. Por quê? Porque tem muitas coisas na nossa frente nos atrapalhando. E aí é o momento de nós olharmos para a palavra, nós darmos lugar para o Espírito Santo de Deus. E aí quando Neemias desvia, e aí vai pelo vale do ribeiro, a Bíblia diz que ele começa a avistar toda a cidade e uma boa parte do muro. Agora ele tem condições de analisar onde estava o erro, onde precisava ser corrigido, onde precisava ser restaurado. Era um momento de análise. A Bíblia diz que ele sai à noite, irmãos, para fiscalizar a cidade. A noite é o momento que eu e você, depois de um dia de trabalho, um dia de cansaço, eu acredito que no dia a dia nós não conseguimos analisar o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo. Mas à noite, quando eu e você vamos dormir, conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e analisamos no dia o que nós não deveríamos ter feito, ou o que nós deveríamos fazer, o que fizemos de errado. Então, à noite é o momento de analisarmos onde foi que erramos, onde precisamos corrigir, o que nós não podemos mais fazer, ou o que faltou no meu dia para fazer. E aí aqui, irmãos, à noite, Neemias, ele desvia do monturo, ele vai pelo ribeiro, e ele começa agora a enxergar onde precisava ser restaurado. Os muros não iam ser construídos, irmãos. Os muros iam ser reedificados. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa reedificar. Eu não sei qual é a brecha na tua vida que você precisa tapar. Mas a palavra de Deus nesta noite diz que é somente o Espírito Santo de Deus que pode, na tua vida e na minha vida, nos dar visão espiritual para saber o que é que está atrapalhando eu e você de andar. Glórias a Deus. Eu quero concluir, irmãos, esta palavra nesta noite dizendo o seguinte: toda crise, ela tem um início e tem o fim. Havia sido profetizado por Jeremias que o cativeiro babilônico seria por 70 anos. Não foi mais, nem foi menos. Por quê? Porque quem causou o cativeiro? O povo. Quem foi usado? Nabucodonosor. Mas quem foi que permitiu? Quem é que estava no controle? Deus. Deus continua no controle de todas as crises. Eu quero dizer para você nesta noite, esta crise vai passar, e que eu e você podemos permanecer de pé na presença do Senhor. Todas as crises, ela traz situações muito ruins, ela traz percas, como tem trazido, mas a crise também traz coisas boas. Lá na igreja do Zaire, o Senhor tem feito muitas coisas boas no meio desta crise. Eu tenho certeza que você também tem contemplado e vai contemplar. Quando o povo foi levado para a Babilônia, no cativeiro, coisas boas aconteceram. Foram criadas as sinagogas, onde os judeus podiam adorar a Deus, porque o templo não estava lá. Foi formado, surgiu os escribas. A Torá, ou Talmud, também foi terminado nesta época. E não é diferente nos nossos dias. Apesar de muitas notícias ruins que ouvimos e estamos ouvindo, também estamos ouvindo muitas coisas boas. E eu quero dizer para você nesta noite, continue confiando no Senhor, porque o Senhor tem notícias boas, o Senhor tem coisas boas para você, o Senhor tem coisas boas para a sua família, o Senhor tem coisas boas para a igreja do Senhor. Vamos sair dessa crise, irmãos, em pé. Vamos sair dessa crise glorificando a Deus. Vamos sair dessa crise, irmãos, dando graças a Deus, porque, como eu falei no início desse culto, nós estamos aqui porque o Senhor tem segurado nas nossas mãos. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a Deus nesta noite por esta rica oportunidade e que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando melhor nos nossos corações. Glórias a Deus. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Por mim, eu ficaria ouvindo esta palavra ainda por muito tempo, sem demagogia alguma. E quanto ao que o irmão pastor Cido disse, eu posso até me ter como testemunha, pois estive lá na igreja do Zaire e vi as coisas boas que Deus tem feito naquele lugar. Não somente na igreja, no templo, nas paredes, com os bancos, mas também com as pessoas.
porque não tem nada melhor para edificar uma vida do que a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. E sem demagogia alguma, quando lá estive, eu pude sentir isso na minha vida, que o Espírito Santo verdadeiramente está trabalhando naquele lugar. Que Deus continue abençoando o pastor Cido, a pastora Marisa, como também a cada um dos irmãos que aqui estão. Que Deus possa continuar nos dando força para continuarmos firmes e vigilantes, né? Aleluia! Para que nós possamos edificar muitas áreas das nossas vidas que precisam ser edificadas. E que realmente não venhamos a amontoar, né, lixo, para que tenhamos que desviar, né? Mas para que possamos seguir sempre na direção que Deus tem nos colocado. Amém? Quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui novamente, no grande culto de clamor. Então eu convido aqui os irmãos que aqui estão presentes, como você que está em casa também, para que você possa vir à igreja do Senhor, vencer essas dificuldades que talvez tenham se levantado na sua vida. A palavra hoje falou comigo, mas eu tenho certeza que falou com você aí em casa também. Então pense nisso, ao deitar na sua cama hoje, para ter aquele sono abençoado, pense em tudo que você devia ter feito e não fez, e aquilo que você precisa de fazer, aleluia, para continuar firme na presença de Deus, para que verdadeiramente possamos continuar cercado por essa muralha abençoada, né, que é o Espírito Santo de Deus, para que assim possamos nos sentir cada vez mais seguros. Amém? Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Conto com todos aqui na quinta-feira, ciclo de oração amanhã, a partir das 2. Então os irmãos, as irmãs que puderem, por gentileza, estejam presentes. E os irmãos também, se quiserem vir, pode, né, Manduca? Podem estar presentes também. Os irmãos que às vezes estão em casa, trabalham mais tarde ou não estão trabalhando, jovens podem estar presentes aqui, clamando juntamente com essas guerreiras, aleluia, porque eu tenho certeza que se o nosso ministério está indo bem, é porque temos aí grandes mulheres que têm dobrado seus joelhos aí para nos ajudar nesse momento, amém? Então quero convidá-los agora a estarmos em pé, para que nós possamos orar, e assim terminarmos esse culto abençoado, abençoado mesmo, viu, amado? Estou saindo daqui muito feliz, viu, pastor Cido? Muito feliz mesmo com a palavra que Deus colocou em vosso coração, que realmente veio do coração de Deus para o seu coração, e certamente foi transmitido para os nossos corações. Saio feliz, saio daqui edificado, e tenho certeza que saio daqui ainda mais atento, né? Aleluia, porque como nosso irmão Aparecido disse, fissura, muitas vezes temos dificuldade para enxergar, mas ela faz um grande estrago, né? Aleluia, quando nós demoramos muito para notá-la, quando vamos notá-la já fez um estrago muito grande. Então, que nós possamos ficar atentos a essas pequenas rachaduras, essas pequenas fissuras, para que possamos continuar com esta muralha edificada e firme na nossa vida. Amém? Johnny. Amém. Irmão Johnny, vamos orar pelo Johnny. Evangelista Francisco Marques, por gentileza, venha cá fazer essa oração. Aleluia. Como? Tá, vamos orar por uma pessoa que está no Hospital São Paulo internado e pelo Johnny. Johnny, é isso? Amém? Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai.
Pastor, por gentileza, vem aqui nos dar a bênção apostólica. E os irmãos continuem orando pelos nossos pastores, amém? Estendam as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que as doces consolações do seu Santo Espírito desça e permaneça sobre a vida daqueles que esperam e aguardam a vinda do Senhor. Quem está contente e feliz, levante as suas mãos ao céu como sinal de vitória e digam amém. Deus abençoe. Dos nossos pastores, vocês que estão em casa e todos vocês que estão aqui presentes, amém? Que Deus abençoe a todos.